Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui nessa live para falarmos sobre o Setembro Amarelo, para falarmos sobre a causa que envolve a prevenção contra o suicídio. Eu vou acenar aqui para a doutora porque eu não vou fazer essa live sozinha, meus amores. Vou convidá-la. Oi, Carol. Olá, doutora, tudo bem? Tô bem. Como você está? Eu tô bem, e você? Tô bem também, ansiosa para a live? Ficou ansiosa? Tô bem ansiosa, confesso. Fazia tempo que eu não fazia. Eu usei bastante a live na época da pandemia, né? E agora a gente volta super abrangente, um assunto que para mim também é algo que eu vivo no dia a dia. Então, assim, achei que foi um desafio. Achei que foi um desafio, mas vamos que Mas a gente vai falar de coisa boa pra ajudar as pessoas, né? Acredito eu. é isso mesmo. Eu acredito que a gente tem que, principalmente, mostrar para as pessoas, assim, que é possível, tá? É possível cuidar sobre tudo isso, né? E, assim, eu sempre falo, né? Eu sou um exemplo de pessoa que sofre, assim, muito com essa causa. E setembro, para mim, sempre é um mês que eu fico mais refletindo sobre tudo, porque parece que estão me dando atenção, né? Olha só que Sim. engraçado. Eu acho que é importante, assim, só para as pessoas entenderem. Eu sou psiquiatra e a Carol, a minha paciente, ela me reencontrou agora, né? E sugeriu que a gente fizesse essa live. Coisa que eu não tô acostumada, mas eu aceitei, porque eu acho que é uma coisa muito importante. Mas a Carol me encontrou principalmente ano passado, né, Carol? Que ela passou por uma situação muito difícil. Foi. E o que a gente conversou um pouco sobre isso foi que, apesar de a gente às vezes mostrar que tá bem, apesar de às vezes na rede social principalmente, né, Carol, enfim, e a gente mostrar na vida que tá tudo certo, dentro da nossa cabeça é completamente diferente. Exato. Às vezes tem dias assim, hoje mesmo é engraçado. A gente falando sobre o tema, esses últimos dias foram dias que eu tava super mal, sabe? Eu queria só ter ficado deitada e hoje, graças a Deus, eu consigo controlar isso muito bem. E mesmo quando eu quero, eu vou pra luta e vou embora. Mas realmente, como a doutora falou, quando eu a encontrei, foi no momento mais difícil, assim, da minha vida, nesse quesito mesmo. Eu tava, assim, no meu ápice, né, de uma crise que eu nem sabia o que era e nem o que eu tava passando. E assim, eu fui para o pronto-socorro num momento de ato de desespero, assim, porque a minha família já não sabia mais o que fazer. E eu fiquei ali internada. E graças ao meu bom Deus, a primeira doutora que eu encontrei foi a doutora Vanessa. E ela tratou aquilo com tanta gentileza, porque as pessoas que estavam à minha volta estavam vendo eu fazer tudo aquilo e tal. As pessoas olham a gente como se a gente, assim, tivesse surtado. Mas na verdade a gente tá mesmo em surto. Sim, sim, Só que nem todas sabem lidar com isso. E parece que quanto mais isso. estavam piorando aquela situação e eu É. não sabia o que fazer, e eu ficava pior, dentro de mim eu ficava pior, sabe? E eu ia ficando pior e pior e pior, e durou assim cerca de 15 horas, um surto assim muito doido. Eu ficava, tipo, querendo me encolher, ficar num lugar só, foi uma sensação muito ruim, assim, sabe? Envolveu até uma tentativa de suicídio, então, assim, é algo que eu nem conto muito para as pessoas, mas é algo que realmente eu tentei aferir contra a minha vida, não me orgulho, mas aconteceu. E a minha família desesperou e falou: vamos levar essa menina pro hospital, porque acho que é a única chance. E eles me contam que eles falaram para me assustar. Você acredita? Eles falaram Que eles iam te levar para o hospital. pra te assustar, Carol. Só que quando eles me falaram isso, eu pensei assim na minha cabeça, eu pensei, "Ah, graças a Deus, vai que lá me dá jeito. Na minha Uhum. assim, vamos, 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 vamos. Eu levantei na hora e falei, vamos, porque é capaz que vai lá, vai dar alguma coisa, porque eu tentava É. voltar pra... Eu não conseguia, não De alguma conseguia. forma você estava procurando alguma ajuda que ali as pessoas não souberam te dar. E assim, que bom que você deu esse exemplo, né, Carol? Porque a gente consegue ver e não é culpa de ninguém, não é um hábito da sociedade de primeiro julgar, ou também a gente não pode depositar no outro que o outro consegue aguentar essa dor, né? É muito difícil para a família ouvir do filho, da esposa que quer morrer, né? Que não quer ficar aqui, É, né? Imagina, isso dói muito. E aí vem da incapacidade do outro de aguentar essa dor sua, e aí às vezes fala coisas que, poxa, só pioram, né? Por exemplo, para de frescura,
se você quisesse, você não tava, É, não ia só tentar, você ia conseguir, né? Enfim, várias coisas olha que... que louco. No dia, eu escutei do terapeuta que eu estava em treinamento, falou assim, mas a gente conversou de tarde, você já tá dando esse show? Então, Pois assim, é. aqui ele falou assim, falou isso e falou assim, você só tá fazendo isso pra chamar a atenção do seu marido. Cara, Uhum, na hora que ele falou isso, a sensação que eu quis, assim, foi assim, ir direto pra janela, sabe? Tipo, é. o meu corpo fez, ó, bum! Porque a minha sensação era, tipo, cara, ele me desafiou ali, tipo, eu me senti desafiado. Olha que negócio louco. Mas assim, além, assim, sua sensação foi desafio, né, Carol? Mas é a falta de acolhimento, a falta de a pessoa, É, de empatia, né? Poxa, você já tá no sofrimento a ponto de falar de tirar sua própria vida. mas eu me senti desafiada, não senti, tipo assim, vou fazer. Eu me senti desafiada no sentido assim, tipo, eles não estão acreditando em mim mesmo que eu tô sentindo tudo isso, tipo, eles não estão acreditando, não é possível, o que eu preciso fazer pra mostrar, tipo. E aí, numa dessa, cara, você assim, sua mente não tá boa, sua mente não tá Uhum, correspondendo aos fatos, e você se enfia num problema assim que é um problema que não tem volta, né? Então, assim, é por isso que quando eu converso e quando eu conheci o seu tratamento. Eu olhei e falei, cara, que bom que tem solução, né? Eu sou uma menina que desde os 14 anos eu tenho problemas com isso, tive depressões, tive diversos problemas, assim, e ao mesmo tempo sempre vivendo normal. Vivia normal e vivia no esconderijo, assim, uhum, ruim. E intercalando. E assim, não tinha encontrado um profissional de verdade que tinha me dado esse auxílio, né? Tanto que no plano, nada contra, mas assim, no plano são consultas mais rápidas. Eu falei, não, eu preciso ser atendida no particular. uhum. Eu preciso de mais atenção, talvez, que um outro caso, né? Sim. Então, assim, foi algo que me inspirou a te procurar na internet. Olha a internet, o poder da ajuda, né? Eu falei, deixa eu pegar minha receita, tem uma receita aqui com ela, eu lembro do nome dela, peguei meu prontuário, fui atrás Que do bom. prontuário e falei, olha, doutora Vanessa aqui, e graças a Deus eu tinha sentido mesmo no dia que eu te conheci. Eu falei, cara, é uma pessoa que me olhou com mais afeto, sabe? Que me olhou ali com Uhum, mais atenção, né? isso. É isso que talvez a gente vá falar aqui, né, Carol, sobre o Setembro Amarelo, né? Que o Setembro Amarelo ele diz, né, sobre a prevenção do suicídio. E a gente sabe que hoje em dia é muito grande a quantidade. Eu trouxe até uns dados aqui que eu dei uma pesquisada. Hoje em dia são cerca de 12 mil tentativas por ano só no Brasil, tá? Isso é em média a cada 40 segundos tem uma pessoa tentando, né? É muita gente e a cada pessoa que tenta tem mais 10 a 20 pessoas que, inclusive, a cada pessoa que consegue o suicídio, tem 10 a 20 pessoas que tentam e não conseguem. Então é muita gente que passa por algum problema, que pensa nisso, né? Eu ouço dizer que o suicídio já passou na cabeça de muitas pessoas, né? Inclusive, em várias épocas da vida, todo mundo já pensou, né? Se a morte vale a pena, ou se o que a gente está fazendo aqui. Isso já passou na cabeça de muitas pessoas, inclusive na adolescência, né? Que a Ah, adolescência é o maior índice de suicídio. A adolescência entre 10 e 14 anos e os idosos. É o maior índice de suicídio. exatamente. E assim, eu vejo, né, eu acompanho tenho, na minha família eu tenho casos de pessoas assim também. E tem o caso da família que são idosos, né? E assim, você vê, no final da vida, às vezes não conseguiu achar o fio da meada do autocuidado através da psiquiatria ou da terapia que seja, e Uhum, vive e ainda no beirando os 92 anos, 80 anos, você fala, cara, que pena, né? Tipo, é lamentável, né? A gente às vezes não aderir a um remédio ou não aderir ao tratamento correto, ou da sorte de encontrar um médico que você tenha se adequado ali. Isso é sim, triste, assim. A pessoa ela vive refém daquilo, né? Porque é algo que só quem sim. sabe o quanto dói, o quanto machuca. É lamentável sentir aquilo de angústia. E a dor, o sofrimento, né, a depressão, ela vira dor crônica, a depressão ela vira doença física, né? E a gente incapacita as pessoas, deixa a pessoa disfuncional. Hoje em dia ainda é muito tabu a psiquiatria, mas antigamente era pior, né? Imagina procurar a psiquiatria, imagina procurar uma ajuda médica para falar que você está cansado, indisposto, né? Quanta coisa que não se ouvia no passado, falta de Deus, preguiça, vai trabalhar, enfim, diversas E, coisas, né? Hoje a gente ainda ouve, imagina, né, no é, passado.
E sobre Deus, assim, é bem engraçado, que eu sempre fui muito religiosa, né? E eu me lembro muito de ter entrado numa primeira vez na igreja e ter sentido esse acolhimento, né? Eu não era dessa religião, passei a ser. E olhando ali e falei assim, poxa, eu vou curar isso com Deus. E a gente vai, a gente tenta curar, e a gente tenta e vai se restabelecendo. E eu confesso que me ajudou muito, né? Por todos esses Uhum. entregar a um tratamento correto psiquiátrico, assim, me ajudou demais, me estabilizou para eu conseguir viver, literalmente. Mas não cura, né? Não cura, não trata, não ajuda ali o real ali dentro, assim, ajuda, conforta, mas não é exatamente o tratamento, né? Deus criou a É, medicina em busca dela, né? que Basicamente bom, isso. né, Carol? É isso. Eu acho que a religião é extremamente importante. Tem que ter, né? Inclusive, é um dos fatores protetores a gente ter a religião, não necessariamente uma forma de seguir assim, um padrão, mas acreditar em Deus, né? Ter uma espiritualidade, isso segura muito as pessoas aqui, a fé. Mas é importante também, muito importante, as pessoas entenderem que não é apenas um ou outro, as coisas podem se completar, né? Porque eu tenho muitos pacientes que estão fazendo tratamento, estão indo bem, e aí entram em alguma igreja, alguma religião, qualquer que seja, e aí ouvem que tem que parar o remédio, porque o remédio não é coisa de Deus. E, gente, dá para juntar os dois, né? A gente pode ter fé e a gente pode fazer um tratamento, igual você falou, Deus fez a medicina, vamos usar, né? Dá para ter os dois juntos. E eu lembro que eu era muito contra o uso do remédio, muito contra. Eu escutei um algo de você no dia do meu curto ali, da minha crise, no hospital, e você me falou assim, Carol, o tratamento psiquiátrico, assim como um tratamento de qualquer outra doença, assim como uma diabetes que você precisa tomar, você precisa se medicar para controlar esse problema que você vem enfrentando. Isso é muito importante, porque você olha e você entende de fato que você está lidando com algo que é tratável, é curável. Não digo curável, mas talvez você consiga estabilizar aquilo num grau assim muito mais fácil do que sozinho. Porque sozinho Uhum. parece que tá faltando alguma coisa, né? Você vê a diabetes, antigamente a diabetes matava, certo? Assim, por Hoje devido. em dia ainda incapacita muitas pessoas. Exatamente. Então, assim, se hoje, se até para isso se precisa de um medicamento, de um acompanhamento da medicina, de doutores, por que não os transtornos psiquiátricos, os transtornos psicológicos, né? Sim, sim. E outra coisa É, pode falar, que desculpa. bateu muito o quesito que me falaram de reações químicas, que o nosso cérebro ele ensina aquilo e ele vai refazendo e cada vez acaba aquilo acontecendo, ele já transformou aquilo porque foi um ponto de fuga ali e vai indo aquilo. Uhum. E você olha e você fala assim, cara, por que não pedir ajuda? Exatamente. A psiquiatria, ela é uma área da medicina, né? Obviamente que a gente é muito novo, tá aprendendo muita coisa, tem muita coisa vindo aí. Mas a gente sabe que tem neurotransmissor envolvido, tem muita química envolvida, a medicação ela é necessária em diversas situações. Muitas situações a gente consegue com terapia, inclusive façam terapia, gente, terapia é a melhor coisa do mundo. Mas, né, puxando esse assunto, a medicação, ela vai fazer parte da sua vida como um tratamento, assim como qualquer tratamento da medicina, né? Como a Carol falou. Eu dou esse exemplo para muitos pacientes, porque tem essa questão de, poxa, vou tratar na psiquiatria, perdi, vamos chamar de louca, perdi a capacidade de pensar. E querendo ou não, quando a gente tem um transtorno mental, chama transtorno mental porque a gente perde a funcionalidade, a gente perde a capacidade muitas vezes de pensar e de ser quem a gente é, né? Exatamente. Outra coisa que, embora eu não tenha me adaptado muito ao tratamento que eu estava fazendo antes contigo, mas claro que tem coisas boas sempre, e uma coisa ela me falou, eu falei, nossa, eu estou até parecendo uma pessoa normal. E aí até chega a me emocionar, assim, ela falou assim, Carol, não, ela falou assim, eu falei assim pra ela, eu falei, eu estou gostando dessa pessoa que eu sou com o uso do remédio. Estou até parecendo uma pessoa normal. Ela falou assim, na verdade, Carol, você sempre foi assim. Só que com as coisas que você passou, você se desestabilizou e o remédio está voltando a te trazer a quem você de fato é. E aquilo foi Uhum, muito pra mim, porque assim, na verdade, a gente vai perdendo literalmente o controle mesmo da nossa mente. É sim. verdade, a gente vai perdendo o controle da nossa mente de achar e de sentir e de ser quem nós éramos e tal. E assim,
Eu hoje posso falar de coração aberto. Todo mundo que tá aqui, que tá assistindo a gente, eu super recomendo dar atenção devida. Se eu tivesse feito isso na altura dos meus 14, 15, 16 anos, quando se iniciou esse problema, talvez eu não tivesse passado anos tão difíceis em relação aos meus sentimentos, sabe? Então, assim, Uhum. mesmo, bastante. É. E mesmo você que é uma pessoa extremamente orientada, né, Carol? Olha o ponto que você chegou para conseguir entender que você precisava de uma ajuda psiquiátrica, né? Exatamente, uma pessoa que tem celular na mão, que tem acesso a livros, que tem estudou em melhores escolas, assim, fez faculdade de grau superior, ou seja, olha que louco quando você não vive aquilo, quando você não vive aquele ambiente, quando você não teve ali alguém que talvez parou e te deu essa atenção, alguém que fez o que a gente está fazendo aqui agora, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu achava que Uhum. não. Eu era muito contra o remédio, realmente. Muito. Eu falava, meu, eu não vou fazer isso, eu não vou tomar. E se eu me viciar? E se eu me viciar no remédio? Todo mundo acho que pensa isso, né? Fala um pouquinho Sim, pra sim. mim. Como que é esse ato do vício, assim, na medicação? Existem medicações, né, que criam realmente dependência, né? Existem medicações que criam dependência, resistência, medicações que as pessoas acostumam, né? Cada caso é um caso, né, Carol? Mas a gente tem que prestar atenção que é um tratamento. Então, isso eu explico para todos os pacientes. E como um tratamento, a gente orienta um início e um fim. Cada caso é um caso, tá? Tem casos que a gente vai tomar remédio para a vida inteira, isso são outros quesitos. Mas depressão, ansiedade, as pessoas conseguem começar um tratamento e terminar um tratamento, mas isso depende da pessoa, depende do empenho dela, depende se ela vai fazer terapia ou não, né? Depende se ela vai ter um apoio familiar, vai ter se ela vai mudar os hábitos dela, alimentares, né? De fazer esporte ou não, ter uma vida social melhor, né? As pessoas elas têm que entender que tem esse quesito. Tem pacientes, acho que assim, o que eu mais costumo ver são pacientes idosos que tomam remédio por muito tempo. E aí E, falam, não, eu já viciei, né? Viciou porque era isso, né? A psiquiatria antes dava a medicação, falava, toma, é isso você vai ficar boazinha, você vai dormir, vai ficar ótima, né? Vanessa, eu dou a medicação e eu acredito que não é só a medicação. Inclusive, a medicação, ela é uma pequena parte do tratamento. Né? As pessoas procuram ajuda, me procuram para pedir orientação, né? Para ter uma guiança ali. Né? A medicação, ela é parte, ela ajuda nos sintomas. Ela não vai mudar uma pessoa. sim, sim, é Né? Então, verdade. eu acho que é isso, mas não sei se eu esclareci, mas eu acredito que a medicação é só para sintoma, não é para mudar um ser humano, assim. Não tem esse poder. E eu acho legal também estar com uma, uma pessoa, um psiquiatra, que você se sinta confortável, porque essa pessoa ali, ela está direcionando também os seus sentidos ali, o que você pode vir. Até porque, por exemplo, assim, algumas medicações fazem a gente sentir algumas coisas com efeitos colaterais que você pode talvez mudar essa medicação. Então, não, Sim, mas eu acho que tem muito a ver a psiquiatria com o autoconhecimento. Você saber de fato ali o que você está buscando, entender o seu diagnóstico, entender qual é o seu problema, entender uhum, de ansiedade, por exemplo, os seus gatilhos, né? Entender assim, por exemplo, o que aquilo está te motivando dessa forma, o que tá te atrapalhando, né? uhum. Domino muito as crises de ansiedade. Eu sempre fui de ter crise de ansiedade desde muito nova. Eu tenho uma paralisia no rosto aqui em decorrência de uma das minhas crises de ansiedade. E eu era bem nova. E o médico falou isso pra mim e pra minha mãe e pra minha madrinha que estava comigo. E aí a gente olhou, eu tava em fora de mim, né, na hora lá, mas a minha mãe olhou e falou, que ansiedade, a menina tem 14 anos, como que ela vai estar com ansiedade? E tipo, que é isso? Isso lá é doença? Tipo, ela nem entendeu o que ele tava falando na verdade. Tipo, Uhum. ela não tinha entendido que aquilo era o nome de uma doença, na verdade, eu acho, sabe? A gente tem mania assim, a associar as coisas dos transtornos mentais como coisas do sentimento, né? Associar que Sim, sentimento sim, que tá no coração, que tá. E é diferente, assim, não é a mesma coisa, são nomes de doenças que precisam de tratamento e tal. sim. E aí eu olhei e falei assim, eu vou me observar. Na altura dos meus 19 anos ali, uma amiga que tinha passado por muitas coisas parecidas comigo e ela reconheceu o que eu estava passando ali. E ela falou assim, Carol, você não tá percebendo? E se você não tratar, pode se transformar numa esquizofrenia. Se ela falou certo ou não, eu não sei. Mas assim, eu meio que tipo Não, pensei, aí também não, mas.
né? Eu, Mas ela te assustou, de alguma forma ela te ela me assustou. de alguma forma ela me assustou e assim, ela não falou assim mal da coisa, mas ela quis dizer, assim, no meu caso, quando aconteceu, podia ser tal. E aí eu peguei, quando ela falou disso, eu comecei a ler sobre o assunto. Porque até o momento, eu te juro, até o momento eu achava que era totalmente sentimental. Eu não via isso como algo psicológico, mental, cérebro, não. Eu via como algo sentimental. Eu pensava assim, Isso. triste, eu tenho problemas, eu estou estressada. Eu pensava só nessa parte. Aí fui ler. Ler. E fui pra internet. Nessa época, uns 7 anos atrás, mais ou menos, há uns 6 anos atrás, foi quando foi dando esse boom no Instagram desses assuntos. Uhum, Frases, começaram a postar sobre. Tava começando a ter essas coisas. Então, tinha uns assuntos, assim, aleatórios. Eu comecei a pesquisar. E aí foi quando eu fui buscando mais ajuda aqui, mais ajuda ali. E aí eu fui entendendo que era um problema. E aí eu fui observando meus é, gatilhos, fui tendo sopa, eu vou parar com um gatilho aqui, vou parar com uma coisa aqui, se é um tá me atrapalhando, parar. E de fato ajuda isso. muito. É. Demais. É, é, se observar, como você falou, a psiquiatria ela ajuda a gente a se olhar e se olhar com carinho, né? Eu acho que esse é o principal. Começar a entender tudo que você está sentindo, valorizar o que você está sentindo, porque se você não fizer isso, outras pessoas também talvez não farão, né? Então, se olhar com carinho, ir atrás, entender o porquê que isso está acontecendo com você, né? Tinha uma razão na época, talvez, né, Carol? Nem sei, mas tinha uma razão quando você tinha 14 anos para você ter aquelas crises, né? Claro. Enfim, e a gente, o corpo ele é muito inteligente. Ele guarda memórias que às vezes a gente não consegue trazer nesse momento, mas o nosso corpo responde. Então, a ansiedade, o transtorno ansioso, né? Porque a ansiedade como eu já falei algumas vezes, mas ansiedade é algo primitivo. A gente sente ansiedade, né? A gente precisa da ansiedade para luta e fuga. Mas o transtorno ansioso, doença ansiosa, né? A gente está antecipando algo que talvez nem exista. Então, tem que olhar com cuidado para a ansiedade. A depressão, muito mais. Então, às Muito. vezes, as pessoas, elas criam essa característica para elas. Ah, eu sou triste, ou, ah, eu sou dorminhoco, ou eu não sei, ah, eu sou cansado. Tem que olhar, né? Se olha com carinho, poxa, se só dá essa característica e acha que sua vida é diferente das outras pessoas. Todo mundo tá lá curtindo na praia e você não pode, né? Então tem que se olhar com carinho. É, e assim, o legal, né, que nem quando a gente fala sobre remédio, né, que a gente, assim, costuma dizer que a ansiedade, ela é mal para te ajudar. Quando o meu remédio não estava praticamente numa dose correta, de fato, foi que eu te pedi socorro. Eu falei assim, olha, eu preciso de um remédio, eu preciso de alguma coisa, porque eu não tenho, minha vida tá em inércia, assim, eu não conseguia ter a ansiedade do trabalho, aquela coisa, aquele buscar. Eu falei, tá me atrapalhando no trabalho, eu preciso controlar isso aqui. E era algo Uhum. muito simples, mas muito difícil se eu não tivesse uma ajuda de um especialista. Então, Sim, assim, ajuda também, né, de um especialista e tal, que foi o que aconteceu com você, vamos diminuir a dosagem, né? Vamos diminuir e tal. E de fato, hoje em dia já é extremamente normal, né? Então, assim, eu tô meio comprimidinho, olha só, não, sabe, não, cara, não é algo ruim, mas é algo que me ajuda. Então, com assim, muitas. certeza. É que nem uma coisa simples. Eu parei de tomar café. Eu tomava muito café por dia. Aí todo dia uma crise de ansiedade, né? Todo dia um negócio, uma choradeira, uma angústia. E a angústia Uhum. ali, eu falava, não é possível e a vida tá boa, como que a gente fica triste desse jeito, gente? Não é normal ficar assim. E eu não entendia de jeito nenhum, e tava indo na igreja, tava feliz, e tava casado, tava namorando, e falava, não é possível. E aí eu comecei a ler, né? Minha amiga já tinha falado aquilo, eu já tava na fase de ler, de buscar, de perguntar ali, perguntar colar tal. E aí eu entendi, assim, fui ler e achei na internet um dia que o café podia ser ruim pra quem tinha crise de ansiedade. Eu falei, opa, vou cortar Uhum. o café. Assim, um pouquinho extremista, cortei 100%, mas foi impressionante como eu passei a me sentir melhor. Então, assim, tem sim coisas que vão prejudicar cada pessoa de acordo com o que ela é, de acordo com a gente, de acordo com o corpo dela, né? E o café, Sim, tendo cortado, né? Assim, eu tendo tirado ele, me ajudou demais, mas muito. Então, assim, homogênico, café, energético, nada dessas coisas me faziam bem. E eu parei, eu tomava muito na época, porque eu trabalhava demais, uhum. e eu parei. E aí fui acalmando muito nesse aspecto, sabe? Então isso foi muito bom, É. assim. No seu caso tem a ver com a percepção, né, Carol? Então, você tinha essa questão da ansiedade de ter crises, o café acelera, poxa, o coração acelera com o café, vai acelerar na ansiedade. Será que é ansiedade?
E aí tudo se confunde. Então, ter Onde esse, tá mais essa, ter essa noção também ajuda muito, né? Enfim, hoje tem vários estudos, né? Até a psiquiatria estão inventando uma área da nutrição dentro da psiquiatria, porque a gente sabe que muitos alimentos não fazem bem, liberam toxinas para o cérebro, enfim. hoje, Mas, aí, voltando para essas dicas, assim, o que você daria de dicas para pessoas que têm algum transtorno correto, transtorno psicológico ou transtorno mental? Como a gente deveria chamar isso, assim, transtorno mental, ou transtorno psiquiátrico, né? transtorno psiquiátrico? E quais são essas dicas Dicas. para a gente poder olhar e falar, olha, por exemplo, eu tô achando que não tá alguma coisa bem comigo aqui. Qual é o profissional que eu devo procurar? O porquê? Qual que é o caminho, mais ou menos, que eu tenho que seguir, embora não exista uma receita, mas o que é o Uhum. primeiro passo, sabe? Carol, talvez quando a pessoa começa a perceber que ela não é mais a mesma, né? Sim. Ou quando ou ela não é mais a mesma, ou ela não tá feliz com as mesmas coisas com que ela já esteve antes, ou ela não tem o mesmo estímulo para fazer as coisas que ela fazia, a mesma alegria, ou começa a ter alguns medos que são irreais, mas para a pessoa são muito grandes. Nossa, então, tem tanta coisa, né? Tem tanto diagnóstico assim na psiquiatria que é difícil falar, mas normalmente eu orientaria a pessoa a procurar a psiquiatria quando ela não se percebe a mesma ou quando ela não está conseguindo conviver na sociedade, tá muito diferente, tá muito distinto. Eu já tive paciente, por exemplo, que me procurou porque não parava quieto. Tinha muito ânimo, e não conseguia Engraçado. dormir, ficar numa boa e estava muito acelerada. A vida estava correndo, mas não conseguia desacelerar, né? E aí tinha um transtorno bem importante nisso. Então, quando você não se percebe o mesmo, ou quando alguma coisa está incomodando, procura uma ajuda. Nem que seja qualquer outra área. Eu acredito que hoje os médicos estão mais orientados, mas procura alguma ajuda que os médicos vão te encaminhar para a psiquiatria se eles verem que tem alguma coisa assim. Claro. E assim, em relação à prevenção ao suicídio, o que será que você pensa e gostaria de falar para essas pessoas que estão enfrentando esse agora, sabe? Carol, o segredo é falar. Falem, gente, procurem ajuda, dividam isso com pessoas que vocês imaginam que tem um carinho, um afeto por você. Como eu falei para Carol agora há pouco, tem pessoas que não conseguem lidar com esse peso, né? Então, se você acha que sua família não entende, ou sua família é de outra religião, outra ideia, o que for, procura um profissional, um psicólogo, qualquer profissional de saúde, as pessoas vão conseguir te acolher, e te orientar, né? Mas fala, tem que falar, né? Não é porque você tem um pensamento que é muito doido, que não faz sentido, que as pessoas precisam te julgar ou que você seja a palavra doida é muito forte, né, Carol? Mas assim, é um termo muito usado e as pessoas têm medo ainda de ser chamado de doido, mesmo a gente sabendo que loucura é um termo pejorativo, mas muito usado para várias coisas. Não tenham medo, falem, gente, procurem ajuda. Se vocês não se sentirem bem, procurem amigos próximos. Enfim, acho que é isso. A gente tem que falar porque o suicídio é muito comum, né? É Muito comum entre os homens, muito comum entre as mulheres. Eu acho que né, vou falar até umas porcentagens aqui que eu dei uma pesquisada, tá, Carol? Mas em 2015, o suicídio ele foi a décima principal causa de morte no mundo inteiro, né? Então a gente tem que prestar um pouquinho de atenção. É muita morte. A gente falando que a cada 40 segundos tem o suicídio, isso dá mais morte que todas as guerras juntas, né, Carol? É muita gente e vem crescendo cada vez mais. Com a internet, as coisas ruins, a falta de motivação vai crescendo.
assim, cometendo suicídio por um comentário, né? Às vezes maldoso, uma pessoa mal Uhum. ali numa É, internet social. é, as pessoas estão lidando um pouco, não estão conseguindo lidar tanto quanto já foi um dia, né? Porque a internet ela tem essa exposição. Além de ter a exposição, as pessoas falam que acham que tem que falar sem ter nenhum carinho, né? A Sim, tela tá protegendo, então vou falar porque eu acho que eu penso, né? Enfim. Mas é um risco. eu costumo falar uma frase: pessoas feridas ferem, né? Pessoas curadas curam. E assim, isso é muito verdade. Exatamente. Muita machucada do outro lado da tela, né? E aí elas destilam ódio por onde elas passam, na verdade, né? Então, Uhum. a internet ela tem que ter a minha área, né? Elas têm que ter esse preparo de assim se blindar um pouco para estar ali também, porque Sim, é um mundo bem complicado, bem complicado. sim. E tem muita teoria também, né, Carol? A gente parando para pensar que hoje os adolescentes têm muito risco de suicídio, muita tentativa e muito suicídio. Como as pessoas estão lidando com o que está acontecendo no mundo, o que vai acontecer, é, as teorias existenciais. Então tem que ter esse apoio, né? As pessoas têm que tá de olho. Fiquem de olho nos seus filhos, fiquem de olho nos seus familiares, deem apoio. Né? A internet está aqui, mas tem muita coisa ruim na internet, tem muita informação ruim. Né? Então, Muito, estejam sempre perto, conversem, tenta fazer com que a pessoa fale o que ela está sentindo. Não é para ter medo, né? É uma coisa que realmente já é. as pessoas também, né? Assim, não que seja uma obrigação a gente prestar atenção no outro, mas a gente tem que prestar. Porque o que acontece, assim, às vezes a pessoa tá dando sinais ali. Ela começa, por exemplo, antes dessa vez que eu fui ao hospital, que foi a minha última crise, graças a Deus, desde outubro do ano passado, até porque eu entrei em tratamento, mas foi a última crise que eu tive. E, assim, eu fiquei dando sinais, né? Começou com uma constelação familiar que eu fiz numa quarta-feira e eu fiquei muito mal. Então, eu dei sinais na quarta-feira, eu dei sinais na quinta-feira, eu tive problemas na sexta-feira, eu tive problemas no sábado e no domingo aconteceu isso. Então, e antes de ir no domingo, eu ainda fui buscar ajuda, fui na igreja. Falei, não, eu vou na igreja, vou pedir pra minha pastora orar pra mim, porque tem alguma coisa errada. Porque a gente vai sentindo aquele negócio errado ali, a gente Sim, tem alguma coisa errada e a gente vai tentando buscar ajuda, essas pessoas vão dando sinais. E aí, às sim, vezes, só que o mundo é tão corrido pra todo mundo que às vezes a gente não presta atenção. A gente não presta sim. atenção só na depressão, em problemas sem pessoas com suicídio e tudo mais, mas a gente também não presta atenção no quesito de outras doenças, outros problemas. Às vezes tem pessoas que estão pertinho de você e estão passando problemas, às vezes, de uma alimentação que não está bem ali em casa, um emprego que se Uhum, perdeu. E a gente tem que ter atenção ao outro, né? Um pouquinho de sim, empatia. Porque no caso do Setembro Amarelo, é sobre isso, é sobre empatia, é sobre cuidado, né? E assim, exato. todos que estão nos assistindo agora, por favor, queridos, eu sei que é difícil, eu sei que eu sofro desse mal, mas não está no outro. Essa falta de algo que você sente dentro de si não está no outro. Exato. Isso É mesmo, Carol. literalmente uma carência, uma falta de afeto que você não teve. Os meus problemas, no caso, sempre foram esses. E assim, não é no outro que você vai buscar esse conserto, sabe? É se Uhum, olhar com carinho, como a doutora Vanessa disse, é se autoanalisar, um carinho assim com mais afeto, né? Eu lembro que eu cheguei ali totalmente transtornada e eu falava pra ela, eu sou doente, eu sou louca. E ela falava assim, não, Carol, você passou por traumas, não foi do dia pra noite que você teve isso. E ela me permitiu que eu contasse a minha história. E ela, assim, eu fui contando a minha história, ela foi vendo e falou assim: não, tá explicado. Existe uma causa por trás disso. Não foi. Não é que você acordou e veio com problema. Não. Foram assim, foram diversas coisas que foram deixando a minha mente machucada, o meu coração machucado. E foi distorcendo tudo isso daí, né? uhum, Então, uhum. tratem com carinho. Né? Não Sim. se muito, né? Tem muito disso também. Abrindo um parênteses, né, Carol? Você falou da constelação familiar. Gente, eu não sou contra, eu acho ótimo, mas façam com profissionais corretos, tá? Porque no caso da Carol, Foi isso foi que assim, desastroso, assim, foi foi. desastroso. Doutora, posso contar? Fica à vontade. Você que passou, fica à vontade. Pra vocês darem risada aqui. Eu fiz uma constelação familiar, né, e tal. Aí eu fui falando, só que eu era uma pessoa, não é que ela fez errado ou certo, até porque eu só fiz uma vez, eu não sei se aquilo estava errado ou certo. Mas o que aconteceu?
Eu tinha muitos traumas, eu tenho muitos traumas de infância, eu já sofri abuso familiar, abuso sexual dentro da minha família. Eu tinha acabado de contar pra minha família não acreditou no que eu tava contando, eles acharam que eu tava mentindo, uma parte da minha família, que só uma parte soube, acharam que eu tava mentindo. Eu já fui traída, eu já fui agredida por marido, já tive relacionamento abusivo, eu tive meus pais separados, que esse é um das minhas dores maiores na vida, foi o divórcio dos meus pais. Olha, a minha vida tem uns trem aí. E aí essa mulher jogou todo mundo no tabuleiro, essa terapeuta. E foi assim, ela fez o trabalho dela, super legal. Só que um monte de gente começou a falar comigo. E, gente, eu, Caroline, lidava com a minha vida até o presente momento, como assim, ó, deixa o pessoal lá, eu vou vivendo minha vida aqui, vou tentando aqui. Eu consegui me estabilizar tempo assim, sabe? Ter uma vida dentro dos parâmetros, uma vida normal. E aí ela começou a apertar a cabecinha de um e falar, e o outro me respondia, e aí ficava aquele negócio, e todo mundo falava comigo, todo mundo que tinha tido atritos e problemas comigo. Então, ela colocou a minha abusadora pra falar comigo, ela colocou a pessoa. E aquilo, cara, eu comecei a passar mal no meio daquele negócio, comecei a falar porque tava mexendo em um monte de coisa que tava aqui dentro. Mas mexendo, eu nem sabia que isso daí existia, de eu passar mal desse jeito por assuntos que já tinham passado no passado. Colocou meu avô pra falar comigo, colocou pessoas que já tinham morrido, né? Assim, colocou meu pai pra falar comigo, que já tinha falecido também, é uma dor grande pra mim. E olha, que deu aquilo, eu voltei pra casa e eu chorava. E vou te falar, eu tava no 10º andar. Então, assim, imagina se eu faço uma loucura. É. Mas eu voltei pra casa chorando, chorando. Aí, logo que eu cheguei, meu esposo quis perguntar o que estava acontecendo, só que eu tava tão em trauma ali com aquilo que tinha acontecido que eu não conseguia nem falar com ele, assim. Aí ele ficou chateado comigo porque eu não consegui falar com ele. E aí já deu uma briga. E aí, briga de novo. Quando na sexta-feira, no sábado, aliás, na sexta aí foi quando o terapeuta falou pra mim tudo aquilo que eu tava fazendo no charme e tal. Gente, eu fiquei assim, desolada, acabada. Eu juro pra vocês, do fundo da É. minha alma, acabada. A última coisa que você precisava ouvir era isso, né, Carol? E é isso. É, gente, seja empático, tente entender. A gente sabe que tem pessoas que exageram no jeito, que que fazem drama. Eu sou uma dessas pessoas, eu sei. Mas assim, não quer dizer que você não possa olhar para essa pessoa com carinho. Escute, né? Pergunte ativamente se a pessoa tá E bem. tá preparada. Ela pode falar assim: olha, eu não entendo que você se sinta assim, mas eu aceito que você está se sentindo assim e bom, vai passar. Ou tipo, não precisa confrontar. Que o grande Uhum. problema tá no confronto, eu acho, assim, de quando a gente pega a pessoa que tá chateada, que tá passando por alguma coisa ruim e tal, as pessoas chegam a confrontar essas outras pessoas. Não adianta a gente confrontar ninguém, cara. Não adianta, porque a pessoa tá naquele sentimento, é dela que ela tá sentindo. Quem somos nós pra Sim, dizer que o outro é menor ou maior que a nossa? Então a sim, gente sim. guarda aquilo, né? Se a gente não pode ajudar, a gente fica quietinho, né? Se a gente não ajudou a construir nada, a gente não ajuda a desconstruir também. E a gente tenta ser empático, né? Não é algo que você sinta, não é algo que você tenha problema, mas o outro tem, entendeu? Sim, sim, Cada com um carrega certeza. por ali, cada um carrega uma história, né, de vida. E isso é babado, assim, a gente tem que deixar as pessoas terem essa linha de raciocínio, sabe? Essa leveza, ir pra cima e ter paz. Assim, sempre tratar o outro com paz, com tranquilidade, entendeu? Isso é muito importante. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Essa, acho que é o principal, a principal, não sei nem falar, mas é isso, gente. Tem que tratar as pessoas bem, ficar de olho em quem vocês têm em casa ou familiares próximos. Não tão bem, oriente. Mas se a pessoa também não acatar, é assim, não tem que obrigar. A gente tem só que ficar de olho, tentar acolher. E a pessoa, na hora que tiver vontade, né, que sentir isso, ela vai procurar ajuda. Não é obrigação e nem uma culpa nossa se a gente não conseguir fazer com que a pessoa fique melhor. Isso aí a pessoa tem que sentir que tem que ir atrás também, né? Beleza. E acho algo muito importante também, doutora, pra gente também já ir respondendo as perguntas, algo muito bacana, assim, gente, às vezes a gente não consegue parar a nossa vida e ajudar, sabe? Mas se a gente não puder trabalhar, já é um bom começo. Primeira coisa. E a segunda é muito bacana assim também. Não existe vida perfeita. Se a grama do vizinho tá verde demais, é porque ele cuida, mas dentro da casa dele pode estar acontecendo alguma coisa errada. Então, assim, Sim, fiquem. Porque hoje existe uma autocobrança muito grande. O corpo perfeito, a rede social perfeita, a faculdade perfeita.
o filho perfeito, o casamento perfeito, a mulher perfeita, o marido perfeito. E isso não existe. Então, a Exato. autocobrança tem arruína o fator psicológico ali, assim, esse tipo de coisa dentro do ser humano. Então, o segredo é, não olha aquela blogueira eu mesma. Por exemplo, meu Instagram é uma coisa linda de se ver, mas eu tenho os meus problemas. Sim. Então, as pessoas têm que olhar e ver que existe uma vida real por trás. É. E assim, tem um telefone, tá, gente, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, para as pessoas que precisam, não tem para com quem falar e precisam falar, ou precisam pedir ajuda, pedir socorro, não tô bem, vão me matar, ou não tô bem, tô pensando no suicídio. Liguem, é 188, tá? Eles têm tanto internet quanto telefone. Procurem ajuda, se vocês não têm nenhum outro recurso, procurem essa ajuda, que tem que falar, tem que procurar e desenvolver esse pensamento, porque segundo a OMS, 9 a cada 10 suicídios poderiam ter sido resolvidos assim e não ter acontecido. Tá? Então, Exatamente. Eu liguei nesse número na época lá no dia, assim, 15 horas de um dia muito difícil. Eu liguei e eles realmente atendem, eles me atenderam e dão uma acalmada boa, né? Que assim, eu tava fora de mim, que assim, você vai e volta, você fica num looping eterno ali, porque é bem doido, mas bem maluco ali. Mas você buscar essas alternativas ainda é um indício de que você quer ali tentar, sim, sabe? Aquela porcentagem, não. Se eu fizer alguma coisa, se alguém fizer alguma coisa, eu vou parar. Esse negócio tá acontecendo aqui e vai parar. Então, assim, tem bastante disso da gente tentar se observar, né? Então, eu tentei me observar e tava tentando corrigir ali o erro. E a alternativa foi pôr no socorro. Então, no que mais, se bom. tiver algo muito doido, assim, né? Algo muito maluco, né? Eu peço desculpa pelas palavras, mas se tiver acontecido algo muito fora do normal com você, faça o familiar, né? Ou a pessoa mesmo, vá para o pronto-socorro. Eu cheguei. Outra coisa muito curiosa que eu não contei, mas eu vou contar. Acho que talvez você não saiba, porque, né, deve ser tantos casos assim. No dia, o médico clínico geral, o doutor Gustavo, nossa, eu sou fã dele. Aquele homem foi uma das pessoas que salvou a minha vida. Eu cheguei lá, ele falou assim: você não vai sair daqui. Você não vai sair daqui. Aí eu olhei e falei, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu tava tanto querendo parar de sentir aquilo que eu fui, no caso, uma paciente que queria ficar. E minha família, Uhum. não, ela falou assim, aí ele não deixou, ele brigou com a minha família e falou assim: daqui a Caroline não vai sair. Eu estou acreditando no que ela está dizendo, eu estou vendo claramente Que que ela bom. precisa e ela não vai sair desse hospital, ela só vai sair daqui direto no hospital psiquiátrico. E aquilo foi muito louco, porque eu olhei e falei assim, ufa, alguém tá me defendendo, sabe? Tipo, eu tive essa sensação, porque eu acho que como era o meu gatilho, como era isso que eu tava, assim, sentindo na época, quando eu vi ele fazendo aquilo, eu falei, aqui eu tô Ser tô, ouvida, né, Carol? é, Realmente ouvida. pô, tô ficando num lugar seguro. Acho que aqui eu vou conseguir resolver isso daqui que eu tô sentindo. E aí ele não deixou. E assim, ele foi determinante pra aquilo iniciar uma pausa ali, Que bom. sabe? Hoje, um ano, né? Não tive nenhuma crise de ansiedade, nenhuma crise de nada, graças a Deus. E de um negócio que tava durando 11 anos, assim, mais de 6 anos eu tava tendo crise. Tipo, depois disso parou. Então, às vezes a gente chega nos extremos, né? Mas graças a Deus eu encontrei profissionais qualificados que me ajudaram. Que bom. Carol, não sei se agora você quer responder alguma coisa. Eu não consigo ver. Gente, eu sou péssima em Ó, live assim, mas eu não tô conseguindo ver nada. Eu não sei se tem comentário, se tem. tem, assim, ó. Vamos ver. Você tá vendo os comentários também? Não. Agora apareceu, mas eu não tava vendo antes. Eu tinha bloqueado para não ficar no seu rosto. Ah, então tá bom. Ó, a minha madrinha falou assim, infelizmente, assim, ficamos surrados. Ela trata, né, faz tratamento, mas ela tem alguns problemas, ela também toma medicação. Oi, Carol, sabe o que eu tô falando? A madrinha, ela depois, às vezes, outra a gente se ajuda, conversa sobre, incentiva para não parar a medicação, porque às vezes dá Ótimo. vontade, tem Sim? coisas assim, a gente vai se ajudando, ó. O Malte Castro falou assim: gratidão sempre, doutora Vanessa, que me ajudou muito em um momento difícil em minha vida. Que bom. Fico feliz. Espero que esteja bem. Olha só, a Aline Araújo, um amigo muito querido, já tentou suicídio algumas vezes. Faz acompanhamento adequado, mas está bem melhor após ter conhecido Jesus. Qual a sua opinião? Vou dar a minha, doutora Vanessa, da dela também. A minha opinião é o seguinte, assim, Jesus me ajudou muito, mesmo.
Eu sou totalmente evangélica. A primeira vez que eu entrei numa religião, eu tava num grau de depressão muito forte, mesmo com 14 anos de idade. E assim, o que eu passei agora nos últimos anos, se eu não tivesse entrado naquela igreja, eu ia ter passado lá atrás. E talvez com menos preparo de informação, porque eu era uma adolescente, eu teria entrado para esse índice aí que a doutora citou. Então, quando eu entrei naquela igreja, né, eu lembro que eu sentei na última fileira e eu falei assim, nossa, ai, que saco que eu... Na época eu até tinha... Eu falei, nossa, que saco que eu tô aqui. Porque o depressivo, ele tem essa coisa, né? Nada tá bom, nada tá legal, nada tá não sei o quê, aquela revolta dentro de si. E adolescente tava naquela fase. E assim, muito... Tava bem mal mesmo. E sentei na última fileira e falei, ah, vou ficar... Pelo menos aqui ninguém me nota. Só que assim, não tem como Deus notar a gente, né? E aí eu tava naquele lugar, ninguém me conhecia, nunca tinha pisado naquela igreja. E eles têm um ato que é praticamente a hóstia, né, para quem é católico, a Santa Ceia, que se diz que é um suquinho de uva com um pedacinho de pão. E eles passaram na igreja inteira e eu falava assim, eu não vou pegar isso pra quê, né? Tipo, bem eu tava. Bem adolescente. Bem, e assim, eu tava, né, transtorno e tal. Aí a pastora olhou, foi lá no altar e falou assim, Caroline, Deus te chama pelo nome. Vem aqui na frente, porque você vai tomar do cálice do corpo de Cristo. Gente, aquela mulher falou, opa, opa, vou tomar assim, peraí que eu tô indo, Deus me viu. E aí eu cheguei ali, fui correndo assim, né? E foi muito forte o sentimento que eu tive, porque a mulher nunca tinha me visto, gente. Não existia. Na época que eu fui com 14 anos, que é 12 anos atrás, não tinha Instagram, não tinha essa coisa de Facebook de se adicionar quem você não conhece, não. Era só o seu ciclo ali, ela não era do meu ciclo. Ou seja, realmente foi algo espiritual que aconteceu ali. E aquilo Uhum. foi fundamental para o meu tratamento da época. Porque na época eu não procurei um médico. Então, digamos que a igreja foi um pouquinho daquilo que eu precisava. E me ajudou demais e me segurou a barra por muito tempo. Entendeu? Por muito Com tempo certeza. eu acho que tem que atrelar sim. Hoje eu vendo o que o remédio me fez, eu sei que eu teria também sofrido muito menos se eu tivesse feito tratamento junto, entendeu? Aqui eu era muito Sim, nova, não tinha noção. Mas assim, eu teria feito junto, eu acho que eu não precisava ter passado tanto de dificuldade que eu passei, sabe? sim. Eu concordo com a Carol, eu já falei aqui um pouquinho antes, mas independente da religião que você tenha, tenha fé, tenha muita fé, né? A fé, ela ajuda, ela salva. E quando menos a gente consegue ver um fim, uma luz no fim do túnel, a fé tá ali para conseguir segurar a gente, né? Eu acho que isso é muito importante. Independente de religião, tá, gente? Mas como eu falei também antes, religião, fé e medicina são duas coisas que se completam e podem caminhar juntas, tá? Então, não abandonem um pelo outro e vice-versa. Exatamente, é isso mesmo. Bastante gente interagindo, medicina e Deus juntos, excelente explicação. É isso mesmo. É muito bom esse bate-papo, repleto de conhecimento e aprendizado para as pessoas que passam por isso. Tiago é o meu marido, e assim, eu gostaria de evidenciar isso também. Eu já me emociono, porque assim, a gente tem essas coisas, a gente acaba fazendo muito sofrimento para as pessoas que estão à nossa volta também, né? E assim, ele é uma pessoa que ele super me acolheu nesse quesito, ele soube lidar comigo, minha mãe também, assim, minha família e tal. Então, as pessoas ao nosso redor são muito importantes, assim, e Sim, acredito, depois que você sai da sua sala, dá uma atenção pra galera, porque eles sofrem demais de ver a gente, assim, não querendo viver. Pra eles é difícil também. sim. Aqui, ó, Vampicolo, eu e Dr. Bruno Santos Procto estamos ligados aqui. Ah, que legal. Aqui, humana, super profissional. Uma querida, olha, eu concordo 100%, viu? No caso de ser LGBT, indica que procure um profissional especialista com esse público? O que você... Olha, eu não sei se existe um profissional específico, né, na psiquiatria, mas de coração, assim, eu espero que todos os psiquiatras sejam capazes de acolher, né, o LGBT, enfim, qualquer pessoa que seja, porque é uma área que, poxa, tá aqui para acolher, né? E se esse profissional souber fazer isso, então, né, que mudem de área. Mas eu não consigo pensar em ninguém, assim, para indicar nesse momento. Eu atendo, enfim, eu tenho muitos colegas que atendem, então eu acho que o mais importante é você se simpatizar e conseguir confiar e fazer o tratamento. Claro, com certeza, é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que lidar com profissionais ali que querem acolher a gente, né?
Ó, doutora maravilhosa, me ajudou muito, um anjo em minha vida. É, doutora. Uhum. Aí com umas coroas, Eu não tô doutora. conseguindo ver os comentários. Super humana, muito atenciosa, me ajudou muito numa fase muito ruim. Como me ajudou? Barril Arminda. Barril Arminda. Que bom. Fico muito feliz de ter ajudado. Uma pessoa que eu já ajudei na vida já é muito gratificante pra mim. Pela live aqui, a senhora já ajudou bastante. Que bom. É, Rod Silveira, doutora maravilhosa, eu sou fã. Aí é importante falar que a medicação ajuda a estabilizar o paciente em alguns casos, para que a terapia funcione bem também. É verdade, assim, assim, a minha opinião é que são bem diferentes, tá? Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porém as duas se complementam muito bem, mas assim, é totalmente diferente. É totalmente assim, não é a mesma coisa. Porque tem gente que pensa assim, ah, não vou gastar dinheiro com os dois, eu não vou ali nos dois. Mas não tem, não é. Não, façam os dois, gente. Façam os dois, né? Ainda mais se você tem o seu médico que converse com o psicólogo. Nossa, brilhou, assim. É isso que tem que acontecer. Tem que ter conversa, tem que ter um diálogo aí, porque a psicologia não, sem a psiquiatria e vice-versa, são meio é uma encrenquinha. Que se você faz só a psicologia, faz só a terapia, perfeito. Se precisar de médico também, se precisar de psiquiatra, entendam o seu psicólogo e confiem nele, né? Agora, a psiquiatria sem psicologia, gente, assim, eu sou fã da psicologia, mas pra mim não existe, tá? A psiquiatria sem a psicologia. Não, não existe. Ah, sim, entendi. É, aqui o Ari Ribeiro falou doutoras. Gente, nunca quis fazer medicina, mas assim, eu tô achando bonito, né? Obrigada, eu tô aqui um pouco, mas assim, não sou doutora, não ainda. Só pós-graduação. Quando eu ficar fazer o doutorado em marketing, a gente vê alguma coisa. Estou adorando a live de vocês. Falem um pouco sobre a carga de trabalho dos médicos e como lidar com isso, para que isso não se torne um problema de saúde. Forte, mas é sua área, doutora. Qual que é o recado? São escolhas, né, gente? Assim, a medicina a gente sabe que a gente é meio que ensinado desde o momento que a gente entra na faculdade a trabalhar, a dar plantão e a gente faz nosso juramento de estar sempre de prontidão e ajudar. Então, a gente sai com esse pensamento e é uma carga muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Mas é muito importante a gente entender que além de médico a gente é um ser humano. A gente tem vida, a gente tem família, a gente tem a vida social. Então é importante entender se possível, ou se fizer sentido, desacelerar e fazer outras coisas da sua vida também. Não apenas a medicina. Pelo menos eu levo isso para mim e me ajudou muito assim na minha vida. Sim, eu vou falar um pouquinho sobre o quesito excesso de trabalho, que é uma coisa que me pega muito. A gente tem que entender que todo excesso esconde uma falta, né? E eu, por exemplo, sou uma pessoa que trabalha demais, assim, cerca de 16 horas por dia, acordo trabalhando, durmo trabalhando, eu tenho isso comigo, a minha cabeça parece que não para. E isso é um excesso, assim, eu não sei a causa, não sei exatamente o que eu busco no trabalho, mas é um negócio que eu falei até pra minha terapeuta que era, mas é que trabalhar pra mim é um hobby. Falou, não, Carol, trabalhar não é hobby não, tá errado isso daí, hein? E aí ela foi me lidando, mas assim, eu vejo o trabalho dessa forma. É um algo que me deixa tão bem, e como talvez eu tenha essas coisas de não me sentir bem, é um negócio que eu coloco muita expectativa em cima disso. Talvez seja isso. Não sei dizer o motivo, mas eu sei que às vezes a gente esconde os nossos excessos em faltas que temos internamente e a gente acaba se prejudicando por isso. Porque tem dias que eu fico esgotada, fico cansada, fico Uhum. de choque de tanto cansaço, porque a cabeça fica pensando, pensando, pensando. Então, eu acho que a gente tem sim que fazer o quê? A psiquiatria, a terapia e se entender que todo excesso esconde uma falta. Também tem disso. FM Barreiro. Eu faço terapia com psicóloga cristã. Tô gostando muito. Eu acho que tem tudo a ver com aquilo de da gente entender que as pessoas cristãs elas têm alguns princípios que ajudam também na base dos tratamentos, assim, sabe? Uhum. A Paula falou assim, ótima patroa também. A Barril Miranda falou assim: a medicação por ela receitada para mim foi uma bênção. Olha aí, tá vendo? Ela falou que ficou Que muito bom. mais alguém que ficou feliz com a medicação. É, doutora Vanessa, o Gilson, doutora Vanessa me tirou do fundo do poço, gente. Que legal, isso tá tudo. Não, querido. Doutora, parabéns, viu? Nossa, que
Eu tive a mesma coisa. Eu tava ali num dia que eu tava praticamente morta, né, naquele dia. E graças a Deus eu te encontrei. Doutora, é verdade que a deficiência de vitamina D aumenta o risco de depressão? E quem já tem depressão, piora o caso? É verdade, tem estudos, tem evidência que a vitamina D ela aumenta, né? Ela tem a deficiência ela faz com que a pessoa ela fique mais triste, mais desanimada, tenha menos motivação e está muito vinculada com a depressão. Eu sempre doso, né, os pacientes, obviamente que não todos os casos, mas quando eu sinto que o paciente não come direito, tem algo deficiente aí na dieta, eu faço dosagem e se vier abaixo, eu entro com suplementação, porque a vitamina D ela faz parte disso. Legal, é. Tem dias eu já reparei açúcar também, assim, às vezes me dá uns. Como eu luto muito contra isso, né? Às vezes eu como muito doce, aí depois me dá uma sensação assim meio de tristeza, né? Quando eu sei que É, tem dietas, minhas nutricionistas já explicaram que a açúcar ela dá isso, assim, aquele dump, aquela coisa de alegria, aquele sintoma, e depois você vai ficando mais, né? Então eu acho que a gente tem que observar tudo, cara. Eu acho que pessoas que uhum, têm esse tipo de coisa, assim, né? Eu acho que mesmo quando você não tem o problema, você tem que olhar esse tipo de coisa pra você não ter mesmo, né? Pra também já ser uma prevenção. sim. E observei os detalhes e me ajudou. Me ajudou muito a ter uma vida mais instável, menos pesada. Porque quando você não entende o que está acontecendo, você sinta, literalmente você para e você começa a entrar naquela vibe de eu estou ficando louca. E aí quando você começa a entender o que pode estar acontecendo, pô, um cafezinho ali, eu não sei o quê, e aquilo vai deixando você melhor entendendo, não, tudo bem, são alguns excessos que estão me fazendo mal, e você vai tirando aquilo, né? E vai melhorando. Sim, sim. Eu acho que eu queria deixar meus parabéns para você, doutora, mesmo. Eu lembro de quando Ah, eu fui atender, obrigada para você também. eu fui, tá? Como que chama? Como que fala aquilo? Mas eu fui lá e falei assim, nossa, eu vou deixar minha recomendação para ela. Eu falei, ela vai achar que eu sou meio, né? Mas eu falei, eu vou deixar ali porque, cara, realmente é lindo de se ver profissionais que têm empatia pelo próximo, sabe? E são justamente de pessoas como vocês que a gente precisa. Então, assim, meu muito obrigada por essa Fico grata, Carol. mãe, esposa, amiga, que eu tenho certeza que és aí, tá lutando também para fazer um legado aí de construir histórias. E a gente já viu que muitas pessoas foram ajudadas por você, eu fui uma delas. Que bom. Muito obrigada. E queridos, Setembro Amarelo é sobre isso, é sobre É. empatia. Sejam bem-vindos nas nossas redes sociais, nos sigam para mais informações. A doutora Vanessa tá sempre aí postando dicas, postando nos stories. Eu também tô sempre postando um pouquinho da minha realidade. Quem for essa live e quiser mandar uma mensagem pra gente, tirando alguma dúvida, conversando sobre algum assunto. Quem sabe agora, nesse Setembro Amarelo, a gente possa um pouquinho de luz aí para vocês. Então, nos mande mensagem, nós ficaremos felizes em ajudar. Meu muito obrigada. E eu deixo a palavra agora com a doutora Vanessa. Ai, Carol, só tenho a agradecer. Eu fiquei muito feliz de você ter me proposto essa live, assim, como eu te falei, zero experiência com live, mas eu fiquei feliz de você ter me dado essa oportunidade, pelo carinho, né, de ter confiado em mim desde o começo, de estar seguindo comigo. Enfim, e é isso, gente. Faça um tratamento, né? É amor, é atenção, é olhar para o outro e realmente enxergar o outro, não só olhar